E é até engraçado isso aí, porque lá no Corinthians, cara, a gente morava na kitnet, morava 3 jogadores. Um era mais juvenil e eu era cadete, né? E um Aham. dia a gente voltando de resenha depois de jogo e tal, a gente falando de basquete e tal. E aí eu falei, cara, meu sonho é jogar na NBA. Os caras cascando o bico, né? Falei, o que você tá falando, rapaz? A gente tá comendo marmita aqui, requentada aqui, quer chegar na NBA. Eu falei, rapaz, eu vou chegar. Os caras dando risada, você é mala pra caramba, que não sei o quê. Aí eu encontrei eles depois, um tempo atrás, falei que ia chegar e tal. E aí, vai pagar o churrasco agora? E eles falaram o quê? Cara, mas sabe, eu consegui cumprir o meu sonho mesmo, de chegar lá. Agora, manter lá é mais difícil ainda, né? Falando nesse processo aí acabou que quando eu voltei pra Itália, tinha mudado tudo, dirigente, GM, e eles falaram, cara, eu não vou... A gente vai montar um time mais tranquilo, mais de italiano, né? Se você ainda não tem passaporte, ainda vai ficar difícil. A gente vai pegar gringos já com uma rodagem na Europa. Então, eles não queriam investir mais em moleque, assim, né? Que era a mentalidade Aposta, né? do gerente anterior. Aí, o meu empresário falou assim, cara, o que você pode fazer agora? Tem um time agora que vai estar investindo em moleque aqui, que é o Sultan Montegranaro. Cara, é uma cidade de 12 mil habitantes. Era parecer aquela cidade, sabe o filme Carros, que passa um carro pra lá, aí daqui 2 horas tá voltando o mesmo carro, cara. Era deprimente essa cidade. Era basquete só. Fim de semana a gente jogava de sábado ou domingo à tarde, e a folga era sempre na segunda. Cara, eu tinha que ir meia hora, que é uma cidade que o Bruninho jogou depois do vôlei Civita Nova, pra ir lá passear, fazer uma coisa diferente, pra depois passar a semana toda lá, que era em cima do morro, por isso chama Monte Granaro. Mas foi legal, cara, porque acabou que eu vivia basquete ali Virou 24 horas por... intensivo, né? intensivão, mas eu saí de lá bem cansado, cara. Mas foi legal, cara, porque eu acabei fazendo uma temporada absurda no Monte Granaro. A gente acabou perdendo pro time do Guilherme Giovannoni, que era o Virtus Bolonha, mas lá atrás. E aí eu tive proposta de manter a minha sequência do visto italiano, né, o passaporte italiano. Só que nisso eu recebi o convite para começar a fazer os treinos do draft. Aí eu tive naquela de novo, era uma grana muito boa, cara. Eu tinha um contrato muito bom no Bolonha. Mas aí eu tinha aquilo, assim, um contrato de 3 anos, com buyout, absurdo. Buyout é a multa rescisória pra galera que de repente tá assistindo, falando o que ele tá falando. Mas, e aí, cara, assina um contrato que os caras queriam botar 3 anos de contrato, mas teoricamente se eu fosse pra NBA eu teria que acabar botando grana no meu bolso. Então eu falei, cara, quer saber? Eu não vou assinar, Aí eu acabei mudando de empresário, eu peguei o empresário do Nenê, aí por isso que eu fui pra São Carlos, joguei o Paulista ali, pra poder me preparar pra NBA. E um dos motivos que eu acabei aceitando isso, porque muitos olheiros da NBA falam assim, pô, o Marquinhos tem um físico muito magro ainda, ele precisa ganhar massa muscular. Então eu optei de um ano, entre aspas, não jogando, só jogando Campeonato Paulista, para poder ir antes, ir para Cleveland, janeiro, fevereiro ali, tá preparando, musculação, tudo, para poder já chegar ali. Nesse processo todo eu ganhei quase 10 quilos, cara. Caraca, tu ficou tunadão, tu ficou bombadão. Mas isso acabou afetando no meu jogo. Porque ficou mais lento? Fiquei mais lento, assim, sabe? E aí, depois, uns anos depois, até perdi um pouco, assim, para poder adequar o meu jogo. E aí, entra esse processo de NBA. E aí vamos falar desse processo do draft da NBA. Cara, assim, o Lucas Bebê também contou um pouquinho. O JP não entendeu muito, não, eu entendi tudo. Conta pra quem não saca 100% do basquete e também tá assistindo a gente, como é que funciona esse draft da NBA. E como é que você foi draftado também, como é que funciona todo esse... Cara, basicamente é assim, ó. São 2 rodadas de loteria, né? Do primeiro ao 30, que eu chamo o primeiro round, e o segundo round, que é do 31 ao 60. E aí, basicamente, as piores campanhas, entre aspas, ele tem um sorteio entre eles ali. Quem é a pior campanha tem as bolinhas ali com um percentual maior de obter a primeira posição, porque teve a pior campanha. E aí vai até, se não me engano, o 4º ou 5º, tá? O sorteio ali. Aí depois vai no ranking mesmo da última temporada. Entendi. Então, vamos lá. Ele é Lakers, pior campanha. Você é Houston, eu Pelicans. Sorteia, aí beleza. Ele pegou a primeira, você a segunda. E aí nisso, tem um ranqueamento, né? ESPN, os treinos privados, jogadores da Europa, jogador da universidade, os olheiros todos. Às vezes esconde jogo. Tem alguns jogadores que já é carta marcada. Então tem todo aquele jogo de bastidor pra... Cara, vamos lá, eu tenho a primeira escolha,
mas será que essa primeira escolha é a posição que eu tô precisando? Será que essa primeira escolha vai agregar no meu time? Aí alguns times selecionam o jogador, outro negocia essa é um verdadeiro, é um verdadeiro mercadão ali, vamos dizer assim, né? Entendeu? Então, eu já era o meu terceiro ano que eu tirava o nome do draft. Então, eu já tava com 22. Acho que 22 é prospecto internacional, é o último ano. Entendi. Quem tá jogando na universidade, acho que tem mais 2 anos, se eu não me engano. Então, eu já tava no meu último ano, eu não podia tirar mais o nome. Mas eu já tinha feito bastante treino privado, né? A única coisa que acabou com a minha posição um pouco, eu era projetado para estar ali até 15º. Eu tive uma lesão que eu carrego até hoje aqui na minha mão esquerda, que impediu de eu fazer muito treino com os times que estaria ali 12º, 15º. E aí acabou que, por causa dessa lesão, eu fui selecionado na segunda rodada, com 2 anos de contrato que eu queria para poder ter uma... Uhum. Mas eu perdi treino no Phoenix. Phoenix dava certo, por causa do Leandrinho. Caraca. Porque a gente é amigo de seleção, tudo. O D'Antoni era italiano. Ele jogou muito tempo, eu conheci. Eu tinha feito treino no ano anterior. Então acabou que eu perdi esses treinos, teoricamente, aí não tinha da minha DVD posição. Não tinha o DVD. Tinha, né? Mas era aquele negócio, cara. Uma coisa é ver. É uma aposta, né? Porque sabe, eu não vinha de jogar um ano anterior porque eu investi no meu físico, então, sabe? Mas eu tava muito bem cotado. E nos treinos eu tava indo muito bem. Então, no terceiro treino privado, eu acabei machucando e acabou que mudou toda a minha trajetória. Mas o que foi legal pra mim é que tem um torneio que chama Eurocamp, em Treviso. É onde todos os prospectos internacionais vão lá antes do draft. E eu fui o MVP desse torneio. Maneiro. Então, de 100 moleque, eu fui o que foi MVP do campeonato. Pô, irado. Então, por isso que eu era projetado em estar entre as 15 primeiras ali. Só que... Mas quem é que faz esse ranqueamento das 15 primeiras? é muito BZZ, né? Muita mídia. Não tem, tipo assim, realmente um ranking? Se tu fizer tais coisas, tu tá... não tem. Acho que tem um ranking, assim, posso estar falando besteira, mas pelas necessidades dos times, entendeu? Então, aí a mídia, a galera que acompanha, acaba, esse cara cabe bem no Lakers, esse cara cabe, sabe? E tem muito falatório de GM com GM, tem muito aquele extra quadra, sabe? Então, esse cara não vai passar dessa posição, sabe? Tem muito... Uma prospecção ali, a expectativa que a galera bota. E como é que foi pra você quando tu foi escolhido, cara? Como é que foi a tua sensação? Então, eu acabei aceitando quando eu machuquei a mão. Eu tava num treino do Rudy Gay, Brandon Roy. Eu machuquei, cara, num lance mais bobo do basquete. Tava marcando o cara e aí ele foi fazer uma curvinha assim, meu dedo agarrou nele. Na hora, fratura exposta na mão. Caraca! Que delícia. Fratura exposta. Em dois pedaços, aqui e aqui. E tava no meu... Isso novinho, 22. Não, 22. Eu tava no meu quarto treino privado, né? Então, os times que eu ia fazer treino ainda mais pra frente, eu não fui impossibilitado de fazer por causa da lesão. Mas o meu empresário tava em contato. E o Hornets, eu já tinha o meu segundo treino. E eles tinham a 12ª, 15ª e 43ª. A 12ª já tava palavrada com um cara que tinha acabado de ser campeão universitário. E a 15ª, eles estavam meio em dúvida se dava pra mim ou se dava. Aí meu empresário falou, cara, agora o lance pra ele não é nem dinheiro, é sim um contrato de 2 anos pra ele poder mostrar serviço. E esse time não tinha o cara da minha posição. Aí eu vou chegar lá, o que aconteceu também. Que NBA pra mim foi muito azar do que... muito mais do que sorte. Beleza, aí acabou o draft, meu empresário falou assim, você não precisa nem fazer treino, os caras falaram, te dou a posição 42 lá do draft lá, 2 anos de contrato garantido, era uma grana até boa, assim. Eu falei, tá bom, é o que eu tô buscando aqui no draft, eu vou ter como mostrar, o treinador gostou de mim, sabe, os scoutistas falou bem, eu fiz um treino lá, o treinador falou que vai me usar e tal. Beleza. Noite do draft, fui selecionado, a gente tava no Canadá, lá na casa do meu empresário e tal. Ele falou, seu nome vai ser anunciado agora, sabe? Falei pra esses caras que ia chegar lá no NBA, meu irmão, falei! Vou voltar a jogar na cara agora, falei, meu irmão, falei pra você que ia chegar. E foi legal demais. Aí, sabe a felicidade de pobre não dura muito tempo? Que isso, cara, é um absurdo, porque eu acabei de ser draftado e aí abre a janela de free agent, né? Nessa época, né? Aí, quem que os caras me assinam de free agent?
Peja Stojakovic, um dos maiores chutadores e Justamente na tua exatamente da posição. minha posição. Ai. Caraca, meu irmão. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Acabei de machucar no draft. Foi. Acabei de assinar um contrato de 2 anos, que poucos jogadores da segunda rodada têm contrato de 2 anos. E o cara, os momentos que eu ia ter na quadra, sabe? Já foi embora. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou sugar o máximo desse cara. Eu era um dos melhores amigos dele. Ele sentava do lado do banco dele em todas as viagens. Esse cara é um dos maiores gatilhos que eu vi, sabe? Na minha posição e na NBA. Ele era absurdo, de fazer bolas de 3 sequências, assim, sabe? Você deve ter acompanhado o Peja Stojakovic. E foi assim. Minha história na NBA se resumiu a isso.